Boa noite. Nas próximas semanas, nós vamos abordar o assunto a armadura de Deus. De facto, eu quero trazer aqui uma reflexão simples, mas ao mesmo tempo profunda, acerca da importância de nós nos revestirmos dessa armadura concebida pelo próprio Deus. Neste momento que atravessamos, neste contexto da história da humanidade, neste contexto que tem assolado a nossa vida, é de extrema importância que nós consideremos este princípio, que nos revistamos plenamente da armadura de Deus. Portanto, eu vou trazer este assunto até a casa dos irmãos e peço-vos que fiquem atentos, pois eu acho que Deus vai falar ao vosso coração de uma forma muito profunda. Que Deus os abençoe. Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais uma noite de ensino. Queremos continuar a abordar o tema a armadura de Deus. Ao longo destas semanas temos falado sobre a armadura de Deus, da sua importância e da forma como Deus concebeu esta armadura para nos abençoar. Deus concebeu esta armadura, é uma armadura divina, eficaz, poderosa, espiritual, não tem nada a ver com os nossos métodos, não tem nada a ver com os nossos méritos, nem com as nossas funções, nem com a nossa inteligência, não é uma armadura de cariz natural, é uma armadura sobrenatural. O próprio Deus idealizou, concebeu esta armadura para que nós a possamos ter revestida no sentido de podermos ter uma relação com as outras pessoas em santidade, em justiça, mas também ter uma relação com Deus na sua presença e podermos vencer as astutas ciladas do diabo revestidos desta armadura. Ao longo destas semanas nós temos abordado as vários componentes da armadura. Chegámos a semana passada a abordar a couraça da justiça e hoje queremos começar por abordar o calçado do Evangelho da Paz. Como o apóstolo Paulo diz, nós devemos calçar a preparação do Evangelho da Paz. Eu quero ler o texto que está em Efésios 6, é sempre o nosso texto base. Nós não vamos sair daqui porque, de facto, é este texto que nos elucida acerca da importância de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Eu vou começar no versículo 10, como sempre, porque há aqui expressões, há aqui ideias, há aqui valores importantíssimos no conceito que nós fazemos da importância de nos revestirmos da armadura de Deus. No demais, irmãos, versículo 10 do capítulo 6 de Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, é um grito de alerta de Paulo para que nós possamos assumir essa responsabilidade. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, é a responsabilidade de cada um se revestir dessa armadura e ficar firmes. É uma expressão que Paulo repete constantemente, ficar firmes. E nós aqui já percebemos quem é o nosso inimigo e que estratégia que ele usa. O nosso inimigo é Satanás, mas também ele usa as astutas ciladas, ou seja, os esquemas subreptícios, os esquemas subliminares, os argumentos fraudulentos, a sedução pelo engano, os sofismas, as mentiras, como dizem Coríntios. É uma luta no plano espiritual, no reino do Espírito, mas também que se transfere para a esfera da mente do ser humano. Porque não temos que lutar nem contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo já tece aqui um comentário, está a escalonar quem são os nossos inimigos. Ele faz aqui uma descrição dos elementos que Satanás usa para nos tentar perturbar, os principados, as potestades, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade, e ele define muito bem onde é que é o campo de batalha, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Lá está, é a responsabilidade nossa nos revestirmos da armadura, de toda a armadura. Não de um elemento só, mas de todos os componentes da armadura de Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Até aqui a palavra de Deus. Paulo, então, agora vai advertir-nos, está a advertir-nos para que nós possamos calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz.
Eu quero aqui tecer alguns comentários, vou fazer da mesma forma que fiz nas outras noites de ensino. Ou seja, traçar aqui uma analogia entre os componentes da armadura do soldado romano e os componentes da armadura de Deus, dos quais nós devemos nos revestir na plenitude. Então, quero falar aqui acerca das sandálias romanas, não é? Da importância das sandálias romanas, aquelas sandálias que nós conhecemos do ponto de vista histórico e militar, as sandálias romanas que compunham o fardamento e a armadura do soldado romano, mas também a importância do Evangelho da Paz na nossa vida, principalmente a importância do Evangelho da Paz, da Palavra de Deus na nossa vida. Antes de ir aí, eu quero tecer aqui um comentário simples acerca do que é calçar, qual é o significado de calçar no grego, porque o apóstolo Paulo diz na preparação, calçar, preparação do Evangelho da Paz, calçar. Então eu quero ver aqui a perspectiva do texto no sentido original do grego. O que é que quer dizer calçar? Calçar quer dizer permanecer numa posição confortável, segura e firme. Então, quando Paulo diz calçar, ele está a dizer fiquem numa posição confortável, segura e firme, através do Evangelho da Paz. Mas também calçar significa introduzir os pés ou introduzir os pés em alguma coisa, como nós concebemos. E porquê é que nós introduzimos os pés em alguma coisa? Para os tornar confortáveis, seguros e firmes. Então, no grego, também a expressão calçar significa introduzir os pés em alguma coisa que os torne confortáveis, seguros e firmes. Mas também o termo grego leva-nos a pensar, remonta-nos para aquela ideia de que os pés têm que ficar ajustados, ou têm que ficar bem. Então dá a ideia do parecer bem, do parecer belo, de ter alguma beleza, de cingir os pés com alguma coisa que fique bem, que fique ajustado. Quarto ponto, nós diremos que o facto de calçar os pés significa que eles devem ser ajustados de tal forma que eles fiquem agradáveis ou belos. Tem muito a ver com aquilo que dissemos no ponto 3. O sentido de calçar tem a ver com o sentido de ficar agradável, ou o sentido de ficar mais belo. Também, calçar em grego significa que os pés eram revestidos em aço. É de facto uma figura de estilo. Os pés ficavam como revestidos por aço, por alguma coisa segura, por alguma coisa forte. Então, quando Paulo diz calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz, significa que a paz, quando nós nos cingimos com essa paz, nós nos cingimos num movimento estável, de forma a que nós possamos estar seguros, com força espiritual, força emocional, força anímica, força moral para podermos vencer. Revestir os pés em aço significa esta expressão calçar em grego, ou seja, ter uma segurança inabalável, ter uma segurança forte. Mas também significa estar firme, através do treino. Ou seja, quando Paulo diz calçar, o calçado, no sentido do treino do soldado romano, exigia uma disciplina, exigia um treino dos pés no terreno de batalha. Então o soldado disciplinava-se a treinar os seus movimentos. Então quando Paulo diz ficai firmes, calçando na preparação do Evangelho da Paz, ficai calçados na preparação do Evangelho da Paz, significa que eu devo treinar todos os dias essa paz, a paz de Deus da minha vida, para poder ficar de facto firme. Mas também o termo em grego significa ficar sólido, ficar estável e sólido para poder progredir num terreno difícil. Então estas são ideias do que o termo calçar em grego nos oferece. Mas também eu quero trazer aqui uma ideia adicional, uma ideia pessoal. Ou seja, quando eu penso em calçar os pés, também penso numa ideia de humildade. Não só de humildade, mas principalmente de humildade. Então, quando eu penso em calçar os pés, eu penso que essa ideia pode nos conferir o sentido de velocidade, de movimento, de firmeza, de estabilidade, de segurança, de humildade e de submissão. E faltava-nos aqui esta ideia de humildade e de submissão. De facto, os pés são a parte mais inferior do nosso corpo,
que nós achamos que não tem importância nenhuma e, de facto, quem é que se lembra de considerar os pés alguma coisa bela? Nunca ninguém se lembra de considerar os pés um elemento belo, mas que, de facto, esses pés são um elemento do corpo que oferece maior estabilidade ao corpo. Então, nós precisamos ter também essa ideia, ou seja, adicionando à ideia de ser confortável, seguro, firme, estar seguro como o aço, segurança forte, firme através do treino, estar estável, confortável, belo, ser agradável, nós podemos adicionar esta ideia, ao sentido de calçar, adicionar esta ideia, a ideia de que nós temos humildade e submissão. Devemos de viver em humildade e submissão. Calçar, no sentido espiritual, pode ter, de facto, esta vertente de humildade. E humildade significa estar sujeito ou estar submisso. Humildade também significa sair do centro, ou seja, eu tenho que anular o meu ego. Eu não tenho que ser a pessoa mais importante. Jesus é a pessoa mais importante, mas também significa ser obediente ao propósito de Deus. Então, a humildade no sentido espiritual significa estas três coisas. Ser sujeito ou submisso, sair do centro, anulando o meu ego, e ser obediente ao propósito de Deus. No entanto, há uma expressão na Bíblia que fala acerca de humildade. E a humildade na Bíblia tinha um conceito em grego muito interessante, ou seja, quando a Bíblia fala, lá em Coríntios, que Deus escolhe as pessoas para o seu propósito, fala acerca de alguém humilde. E quando fala de alguém humilde, a ideia em grego é que a pessoa humilde era uma pessoa tão feia, que ninguém o escolheria para um propósito. E Deus escolheu estas pessoas. Ou seja, ninguém iria escolher uma pessoa tão feia para poder desenvolver uma atividade pública. Então, ser humilde é que Deus escolhe pessoas que ninguém escolheria. Porquê? Porque essas pessoas vão depender da ajuda do Espírito Santo para desenvolver o propósito de Deus na sua vida. Então, nós já temos aqui algumas considerações acerca da importância de calçar, o que é que significa calçar no sentido espiritual, no sentido original do grego, e a ideia adicional que eu coloquei, a ideia de humildade. Então, os pés seriam provavelmente os elementos do corpo do soldado romano que primeiro entravam no campo do inimigo. Então, quando eu considero isso, eu posso considerar que os pés eram o primeiro elemento do soldado que iriam pisar o terreno do inimigo. Era o primeiro elemento do soldado que começava por conquistar, alcançar e conquistar o território do inimigo. Isto é um sentido de vitória. Quando eu entro no terreno do inimigo com a percepção de que eu vou alcançar, traz à minha mente o sentido de que eu estou a alcançar as coisas através da vitória. É o mesmo sentido que Jesus deixou à sua igreja. Jesus disse que os pés iriam pisar escorpiões e serpentes, e iriam pisar todos os argumentos fraudulentos de Satanás, iriam anular o Evangelho da Paz, iria anular todos os argumentos fraudulentos do diabo, todas as armadilhas de Satanás. Então, quando os pés remontam para a ideia de que quando eu entro num terreno, eu estou, em primeira instância, a proclamar, a efetivar a conquista desse terreno, o alcance e a conquista desse terreno, no sentido espiritual, a pisar escorpiões e serpentes, como Jesus disse. Então, quando eu piso escorpiões e serpentes, eu estou a anular toda a atividade do diabo, todos os argumentos. Ele age muito através da mente das pessoas, ou na mente das pessoas, com os tais argumentos fraudulentos, com as tais mentiras, com os tais conceitos perversos e errados, com os tais conceitos iníquos. Então, quando eu entro no terreno de Satanás, eu já estou revestido da paz de Deus na minha mente. E porque eu estou revestido da paz de Deus na minha mente, eu vou vencer todos os argumentos mentirosos do diabo. As sandálias do soldado romano, elas eram feitas de couro, fabricadas em couro, mas também com pitons incrustados na sua sola. Isto, sendo aqui uma analogia, torna-se relevante falar sobre isso. Porquê? Porque, sendo sandálias fabricadas em couro, elas demonstram que iriam ter uma grande durabilidade, iriam ser resistentes aos terrenos difíceis que o soldado ia apanhar. E eu quero deixar isto claro: quando nós somos revestidos do Evangelho da Paz, no plano da nossa salvação, ela irá tornar a nossa salvação resistente, durável, eterna, permanente. Então é importante viver em paz, revestidos da paz de Deus, para que nós possamos tornar a nossa salvação eterna,
para sempre, durável, em bom estado, em boa conservação. Mas já lá vamos falar disso. Agora eu quero falar acerca dos pitons que estas sandálias tinham incrustadas na sua sola. Pitons pode sugerir o quê? Que são elementos de maior tração ou de melhor tração em terrenos difíceis. A paz no nosso coração, a paz na nossa vida, a paz que é Jesus, a paz que é a palavra de Deus em nós, a paz que Jesus disse, eu deixo-vos a minha paz vos dou, não deixo a paz como o mundo a dá, mas de mim mesmo a dou. Jesus transferiu essa paz para os seus discípulos e depois soprou-lhes o Espírito Santo. Então Jesus transferiu a paz e depois o Espírito. É interessante que em primeira instância Jesus transfere essa paz. Jesus sabia a importância da paz, a paz que deve revestir todo o nosso ser, toda a nossa personalidade, todo o nosso homem exterior e o nosso homem interior. Para quê? Para que através desse Evangelho da Paz nós possamos desenvolver atividades e ter melhor tração através dos pitons que essas sandálias, as sandálias da paz têm, porque as sandálias do soldado romano tinham os tais pitons. Então, para poder quê? Para poder ter maior tração nos terrenos difíceis que o inimigo, onde o inimigo estava, então nós com as sandálias da paz nós temos melhor tração, desenvolvemos uma outra velocidade na conquista, temos outros movimentos mais seguros e estáveis. Porquê? Porque nós vamos entrar em terrenos difíceis do ponto de vista espiritual, emocional, cultural, mental. Nós enfrentamos terrenos tão difíceis, mesmo do ponto de vista cultural, nos dias de hoje, nestas questões geracionais, nós estamos a enfrentar terrenos tão difíceis. Precisamos da paz de Deus implementada em nós através de Cristo para poder estar estável numa sociedade conturbada nos seus aspectos culturais, mentais, psicológicos, emocionais e espirituais. Então é importante que nós confinemos os nossos pés a esse calçado da paz. Quando os pés eram confinados ou quando os pés eram cingidos ou protegidos ou guardados por essas sandálias, a ideia que passa é que eles tinham uma condição melhor. Assim a paz de Jesus oferece isso à nossa vida, uma condição espiritual melhor, uma condição emocional melhor, uma condição intelectual melhor, até porque a paz confere isso tudo ao nosso homem total. A paz que Jesus transmitiu aos seus discípulos confere essa melhoria no nosso homem, na totalidade. Então essa paz no soldado romano, aliás, estas sandálias no soldado romano, quando os pés estavam confinados, cingidos, guardados por essas sandálias, ele tinha melhor firmeza, melhor conforto e melhor estabilidade. E, de facto, o Salmo 4:8, ele fala acerca disso, que a paz de Deus nos dá esse conforto, essa estabilidade, essa melhoria na nossa condição. Para quê? Para podermos entrar no território do inimigo à semelhança daquilo que o soldado romano fazia. Ele entrava no terreno do inimigo com outra destreza, com outra tração, com outro conforto, com outra segurança, com outra firmeza, por causa das sandálias que ele calçava e dos pitons que estavam incrustados nessas sandálias. As sandálias conferiam ao soldado romano uma resistência, uma grande resistência e uma grande segurança. Da mesma forma, a paz de Deus confere ao nosso caráter, confere à nossa vida, confere nos nossos relacionamentos uma grande segurança e uma grande resistência. Há um conforto na nossa vida para podermos nos relacionar em paz com Deus e em paz com os outros. A paz de Deus, ela dá-nos resiliência e resistência. E ela dá-nos também o conforto perante as adversidades. De facto, o apóstolo Paulo diz aqui, quando chegar o dia mau, o que é o dia mau? Todos nós vamos ter um dia mau. Todos nós vamos ter o dia das adversidades. Salmo 119, 165 fala acerca dessas adversidades e do que a paz pode transmitir no meio dessas adversidades. E, de facto, hoje nós temos a tal luta que Paulo fala aqui contra as astutas ciladas do diabo, contra as potestades, os principados, os argumentos do diabo, as hostes espirituais da maldade. E, de facto, eles estão interessados em que nós tenhamos muitos dias maus. Mas quando vem o tal dia mau, nós estamos cingidos com essa paz, e essa paz nos dá um conforto e uma resiliência e uma resistência contra as adversidades. Porquê? Porque com essa paz nós podemos anular os argumentos fraudulentos e as acusações do diabo. Essas sandálias do soldado romano, eu já disse isso anteriormente, num ponto anterior, essas sandálias do soldado romano, elas eram feitas de couro,
com pitons de metal incrustados. Eu já disse que o couro era um material excelente, um bom material, porquê? Porque conservava em bom estado as sandálias. Elas ficavam intactas, havia um excelente estado de conservação dessas sandálias. Não havia forma de poder danificar o couro assim de um momento para o outro. O couro durava muito tempo, eram duráveis, eram sandálias resistentes a todo o tipo de terrenos. A paz do Evangelho, a paz de Jesus em nós, a paz de Deus em nós, que Jesus transmitiu aos seus discípulos, nos dá um bom e longo estado de conservação à nossa salvação. Quando eu transbordo da paz de Jesus, essa paz vai crescendo. E quando essa paz vai crescendo, ela nos vai melhorando. E quando essa paz nos vai melhorando, essa paz vai ser, por consequência, transmitida às outras pessoas. E quando essa paz vai sendo transmitida às outras pessoas, a nossa salvação é conservada. Porquê? Porque, segundo aquilo que eu entendo e segundo aquilo que eu consigo perceber na Bíblia, é aquilo que transmite o padrão bíblico, é que à medida que eu vou desenvolvendo essa paz com os outros, à medida que eu vou transmitindo essa paz aos outros, a minha salvação fica conservada em excelente estado, fica mais bonita, fica mais inabalável. É uma salvação que ninguém pode beliscar, mas também à medida que eu vou desenvolvendo a arte de transmitir a paz, ou seja, de desenvolver a ideia de que os outros também têm que ser salvos através da transmissão dessa paz que opera na minha vida, a minha salvação vai sendo melhorada, no sentido em que a salvação terá um melhor estado de conservação na proporção em que eu a transmito aos outros. Gostava de repetir esta frase porque eu acho que é importante, é de extrema relevância. A minha salvação terá, com certeza, uma conservação maior, terá uma segurança maior, uma resistência maior, uma estabilidade maior, na proporção em que eu a transmito aos outros. Então, à medida que eu vou transmitir o plano de salvação aos outros, à medida que através da paz que está íncita no meu coração, na minha alma, que transborda todo o meu homem, não é? Total, à medida que eu vou transmitindo essa paz, desenvolvendo a ideia de salvação para os outros, a minha própria salvação fica melhor conservada. Da mesma forma que as sandálias do soldado romano, por serem feitas em couro, tinham uma conservação para longo tempo, da mesma forma a minha salvação é conservada quando eu transmito essa paz de Deus no plano da salvação aos outros. O soldado romano, para poder invadir, para poder avançar para terrenos do inimigo, com destreza, com velocidade, com movimento, com estabilidade e com sentido de vitória, como já falámos, ele precisava, na sua recruta, treinar essa paz. Ele precisava de treinar o movimento dessas sandálias. Ele precisava de treinar o movimento dos pés com essas sandálias. Da mesma forma é a nossa salvação e a nossa paz. Quando nós desenvolvemos um treino diário da nossa salvação e da nossa paz, quando nós temos o hábito de treinar, de nos disciplinar nessa paz, treinar essa paz através do plano da salvação, transmitindo-a aos outros, da mesma forma, temos mais a capacidade, temos uma maior faculdade de podermos vencer no terreno do inimigo. Então há aqui uma ideia que se conjuga, há aqui uma série de ideias que são articuladas. Quais ideias? A nossa salvação é melhor conservada quando nós transmitimos a salvação através da paz às outras pessoas. Da mesma forma que o couro das sandálias do soldado romano tinha uma boa e longa conservação. E quando nós transmitimos essa salvação aos outros, através de um treino diário, da mesma forma que o soldado fazia com as suas sandálias, treinava o movimento dos pés diariamente, ou na sua recruta, ou diariamente, para poder progredir melhor e com melhor destreza e estabilidade no campo de batalha. Assim somos nós com a nossa salvação. À medida que nós treinamos a paz e transmitimos a salvação aos outros, a nossa salvação irá conservar-se em melhor estado, de uma forma mais longa, e nós teremos esses privilégios depois, como temos uma salvação melhor conservada, de perceber e de vencer melhor as astutas ciladas do diabo. Então, treinando a paz e transmitindo aos outros, nós conservamos a nossa salvação. Conservando a nossa salvação num estado
melhor nós conseguimos invalidar ou anular melhor os argumentos reptícios de Satanás. Quero considerar aqui outro aspecto que Paulo não aborda, mas eu acho que no sentido cultural e histórico é interessante. No sentido cultural e histórico. O soldado romano não só usava a sandália, mas usava também as caneleiras. As caneleiras que faziam parte desta composição que protegia as pernas e os pés, as sandálias e as caneleiras. As caneleiras eram feitas de bronze ou de latão. Este estado, este material, permitia que eles fossem protegidos nas suas pernas dos golpes dos adversários. As caneleiras evitavam arranhões, cortes, feridas, golpes, porque muitas vezes o soldado não combatia só à distância, mas combatia vulgarmente numa luta de corpo a corpo. E alguns golpes do adversário eram incididos sobre as pernas do soldado romano. Para quê? Para o poder derrubar. Um soldado derrubado era um soldado derrotado. Sem caneleiras, as pernas ficavam magoadas. Ora, pernas magoadas sugeriam o quê? Que este soldado provavelmente não entraria na batalha ou noutras batalhas durante um longo período de tempo. Então Paulo não fala aqui de facto nestas caneleiras, mas eu vou adicionar as caneleiras ao calçado da preparação do Evangelho da Paz. Nós precisamos de proteger as nossas pernas com estas caneleiras para que elas não sejam magoadas. No fundo tem a ver com a paz de Deus em nós também. Para quê? Para que nós não sejamos magoados, não sejamos derrubados, porque Satanás tem os tais golpes subreptícios, os tais golpes armadilhados, os tais golpes traiçoeiros. Ele tenta derrubar-nos, ele tenta ferir as nossas pernas, ele tenta pontapear-nos, ele tenta causar moça no nosso andar. Porquê? Para que nós não possamos intervir noutras batalhas seguintes. Então o propósito de pontapear as pernas era derrubar. O propósito que Satanás tem para tentar pontapear a nossa vida é derrubar-nos da nossa fé. Derrubar-nos da nossa fé para, em consequência, paralisar o nosso propósito, o propósito que Deus tem para a nossa vida. E a verdade é esta, vou aqui fazer uma pergunta, parece retórica, mas não. Quantos cristãos nós conhecemos que não desenvolvem, não progridem, não conhecem sequer alguns o propósito que Deus idealizou para eles antes da fundação do mundo? Deus tem livros no céu e num desses livros Deus escreveu o nosso destino, o nosso propósito, o plano que Ele tinha para nós nesta terra. E quantos cristãos têm falhado no cumprimento desse propósito? Quantos cristãos têm ficado inativos no cumprimento desse propósito? Quantos cristãos têm sido paralisados no fruto desse propósito? Porquê? Porque muitas vezes temos deixado o diabo pontapear as nossas pernas. Temos deixado o diabo derrubar-nos da nossa fé. Então nós precisamos da paz, de nos cingirmos da paz de Deus também, agora no sentido figurado, nós precisamos de nos cingir da paz de Deus nas nossas pernas para que nós possamos, ao ser pontapeados, estar guardados dos argumentos mentirosos de Satanás. Deus tem um plano para nós e esta é a verdade. Deus tem um destino para nós, um destino bem-sucedido para nós, um destino cheio de frutífero para nós e esta é a verdade. E na maioria dos casos, alguns cristãos têm-se deixado enganar pela sedução do engano, pensando que Deus não tem nada para que eles possam cumprir nesta terra. Esta é a mentira do diabo. Então nós precisamos ter cuidado e revestirmos os pés para podermos avançar no território do inimigo, mas também contra todas as acusações em terrenos difíceis, emocionais, culturais, psicológicos, geracionais, identitários, mas também precisamos de proteger a nossa vida com as caneleiras da paz de Deus para que não sejamos golpeados pelo inimigo e fiquemos derrubados ou fiquemos maltratados e paralisados no nosso propósito. Então nós temos a paz do Evangelho. E a paz do Evangelho é o elemento da armadura do cristão. Paulo fala aqui em Efésios 6. A paz do Evangelho é o elemento da armadura do cristão que impede estes golpes traiçoeiros do diabo de nos atingir. Quando eu estou revestido da paz, eu tenho que considerar dois aspectos fundamentais da paz. É a paz de Deus em mim e a paz com Deus. São coisas parecidas, que se complementam, que se interligam, interferem uma na outra, mas ao mesmo tempo também são diferentes. A paz de Deus é a paz que está no meu coração, que foi transmitida por Jesus aos discípulos, deixo-vos a paz.
Essa paz de Deus é o elemento da armadura de Deus, é o elemento de Jesus, é o elemento da sua palavra, é a forma de vida que me confere o poder da reconciliação. Eu só posso me reconciliar com Deus, com a Igreja e com os outros se eu estiver em mim, dentro de mim, no meu coração, transmitido pelo Espírito Santo ativando a palavra, o quê? A paz de Deus. E Deus está interessado em conferir essa paz a todo o ser humano no plano da sua salvação. A paz de Deus é um modelo ou é uma arma poderosa. É um modelo ou uma arma poderosa para quê? Para a reconciliação. Então a paz, se eu me quero reconciliar saudavelmente, efetivamente, ativamente com as outras pessoas, preciso da paz de Deus. Se eu quero me reconciliar com Deus, com o próprio Criador, preciso da paz de Deus. Se eu me quero reconciliar com a Igreja, eu preciso urgentemente, imperiosamente da paz de Deus. A paz de Deus, não há forma de reconciliação sem a paz de Deus. E Paulo descreve isto no sentido de que nós nos devemos calçar na preparação do Evangelho da Paz. É algo que se prepara, é algo que se treina diariamente, é algo que o meu coração tem que decidir se responsabilizar por treinar diariamente essa paz de Deus na minha vida, através do quê? Através da transmissão da palavra ao meu espírito, que o Espírito Santo vai avivar, desenvolver, alimentar e projetar através de mim. Mas depois tenho a paz com Deus. E a paz com Deus tem um vetor importante. É o facto de eu me poder reconciliar com o Criador. Não me consigo reconciliar com o Criador se eu não tiver paz com Deus. A reconciliação com o meu Criador, o poder de poder entrar na sua presença, a possibilidade de estar na sua presença e ser considerado não culpado. Quando teci a tal reflexão acerca da couraça da justiça, no fim do tema eu abordei a ideia de que nós, por causa da couraça e da couraça ajustada à nossa vida e das correias de cabedal que ajustavam a couraça com o tal metal incrustado, elas refletiam um brilho e um som. E que esse ajuste do brilho e do som na nossa vida iria transmitir ao diabo, a Deus, ao mundo, à Igreja, uma frase acerca de mim, um esquema identitário acerca de mim, uma reflexão identitária. O quê? Este homem é não culpado. Quando eu chego diante de Deus, não só com a sua justiça, mas também cingido da sua paz, Deus vai olhar para mim e Ele vai me dizer, este homem é não culpado. Então é importante, na minha relação com o Criador, na reconciliação com Ele, eu possa viver paz com Deus. Eu possa andar todos os dias na paz com Deus. Porquê? Porque através dessa paz, Deus vê Jesus em mim, que é a minha paz. Jesus é a minha paz. Tanto no aspecto da verdade, como da justiça, como da paz, Jesus é a nossa justiça, Jesus é a nossa verdade, Jesus é a nossa paz. E isso só é transmitido através do conhecimento da sua palavra, que também reflete a sua justiça, reflete a sua verdade e reflete a sua paz. Então como é que Deus aplaca a sua ira na reconciliação comigo? Vendo Jesus em mim, Jesus a nossa paz. Então Deus, quando vê Jesus a nossa paz, Ele aplaca a sua ira, então eu consigo me manter, eu tenho a possibilidade de permanecer na sua presença, sentado à sua mesa, desfrutando das suas bênçãos por causa dessa paz. Deus olha para nós e vê o quê? Jesus. Ele vê Jesus, a paz dele em mim. Jesus está sempre reconciliado com o Pai. E o Pai está sempre reconciliado com o Filho. Não há aqui sintoma nenhum de divergência entre o Pai e o Filho. Jesus e Deus estão sempre reconciliados. Ora, se a paz é o modelo e a arma poderosa de reconciliação, e eu devo cingir a minha vida com essa paz. Quando Deus olha para Jesus, Ele tem a vontade e o desejo de se reconciliar comigo, porque Ele vê Jesus em mim. Logo, eu estou reconciliado com Deus e Deus está reconciliado comigo. A forma de Deus se reconciliar comigo, conosco, é tornar Jesus em nós a nossa paz. Deus reconciliado conosco através do nosso arrependimento. Eu só tenho Jesus como minha paz, revestido dessa paz, Jesus em mim como minha paz, se eu puder me arrepender, se eu considerar genuinamente o sentido do arrependimento diariamente. Então eu me arrependo, e ao arrepender-me eu treino essa paz com Deus. Eu me arrependo e eu me cinjo de Jesus no plano da salvação. Então, paz tem a ver com o plano da salvação. Paz tem a ver
com o facto de eu me sentir cingir de Jesus diariamente, treinando Jesus diariamente na minha vida, arrependendo-me dos meus pecados, das minhas transgressões e das minhas iniquidades diariamente, para que Jesus seja a minha paz. E quando Deus olha para mim na sua presença, Jesus é a minha paz e Ele se reconcilia comigo. Paz de Deus é um fundamento que governa o meu coração. Significa que Deus está a governar o meu coração. A paz dentro de mim significa que Deus age dentro de mim através do seu governo. A paz de Deus e a paz com Deus são o primeiro passo para que Deus governe na minha vida. Quero considerar aqui outro aspecto importante. Quando eu tenho a paz de Deus e a paz com Deus, eu tenho todas as ferramentas, todos os argumentos, todos os valores e fundamentos para poder, e a capacidade para poder anular preocupações, anular ansiedades. De facto, em Filipenses 4, 6 a 7 fala acerca disso, não é? Que a paz de Deus é que nos ajuda a anular todas as ansiedades. De facto, este mundo, os esquemas fraudulentos do diabo, estas lutas diárias no campo de batalha, esta confusão geracional e cultural, só é possível ser ultrapassado isto tudo se eu tiver essa paz de Jesus em mim, a paz de Deus que governa o meu coração, governa dentro de mim e reflete o seu governo. E esse governo anula todas as preocupações e ansiedades causadas por este dia mau que às vezes aparece, por esta luta diária contra argumentos fraudulentos de Satanás que estão inseridos na cultura, estão inseridos na mente do ser humano, estão inseridos na forma como as pessoas vivem. Quando eu vivo esta paz de Deus, através do seu governo, eu sou considerado não culpado, porque a paz vive em mim. Não só venço as ansiedades, não só venço as preocupações dessa vida, porque a paz transmite esse governo, é Deus a governar. Se Deus governa, eu não tenho que estar suscetível, melindrado, sensível demais em relação a estas ansiedades e estas perturbações emocionais e preocupações e adversidades. Eu vou ter o governo de Deus que anula isso tudo. Eu sou considerado não culpado porque a paz de Deus governa em mim, e a paz de Deus governa em mim no sentido de ser um árbitro. E este é outro pensamento que eu acho de extrema importância considerarmos. A paz de Deus, ela se reflete em mim como um árbitro, ela age em mim como um árbitro. A Bíblia diz que ela é um juiz. No Velho Testamento diz a Bíblia que a paz é como um juiz. Então a paz é ativada em mim para ser um árbitro na minha vida, um árbitro no jogo das emoções, porque de facto onde Satanás também muitas vezes quer trazer implicações negativas é na área das emoções, na área da minha alma. Então a paz, se eu cingir a minha alma com a paz de Deus e a paz com Deus, essa paz é considerada um árbitro no sentido de dinamizar o movimento ou de parar o movimento. Qual movimento? Um movimento no campo das emoções. A paz é o elemento que decide aquilo que está certo e aquilo que está errado. A paz é aquilo que equilibra as minhas emoções e faz com que eu me cinja a viver e a dinamizar a vontade de Deus na minha vida. A paz é aquilo que me faz discernir o que é a vontade de Deus para a minha vida, fazendo com que eu me afaste daquilo que não é a vontade de Deus para a minha vida. Lógico, se eu vivo a vontade de Deus para a minha vida, eu já venci no jogo das emoções. Porquê? Eu venci no jogo das emoções porque, fazendo a vontade de Deus, através dessa paz, essa paz equilibra as minhas emoções. E o diabo não tem forma de poder penetrar nesta couraça de paz, nessa área de paz na minha vida. E o jogo das emoções são ganhas porque Deus governa e decide sobre a minha vida com o seu favor, através da sua vontade. Colossenses 3,15 fala acerca disso. Então, com a paz de Deus, eu decido de forma acertada e de acordo com a sua vontade. Lógico, se eu decido de forma acertada, de acordo com a sua vontade, significa que Deus governa em mim. Se Deus governa em mim, Ele vai anular as ansiedades, as preocupações e os desequilíbrios emocionais desta vida. O diabo aproveita-se muito subrepticiamente das ações, dos desequilíbrios emocionais na alma das pessoas. Quando a paz governa, que é Jesus a governar, Deus governa. Quando Deus governa, o valor da paz vai anular todas essas ansiedades, essas perturbações e esses desequilíbrios emocionais. Nessa medida, Satanás não tem capacidade de se infiltrar nas emoções desequilibradas e perturbar a minha vida. Porquê? Porque eu decidi, de acordo com a paz, fazer o que é certo, fazer a vontade de Deus, de acordo com o facto de Deus governar sobre a minha vida. Para terminar,
quero dar aqui 4 valores que eu acho importantíssimos acerca da paz de Deus. E o que é que a paz de Deus produz na nossa vida? Paulo diz que nós devemos de calçar, treinar na preparação do Evangelho da Paz. A paz assim como o desenvolvimento do movimento dos pés no terreno do inimigo com estas sandálias romanas era treinado diariamente, assim a paz deve ser treinada diariamente na nossa vida. O governo de Deus deve ser treinado diariamente na nossa vida. O fazer a sua vontade deve ser treinado diariamente na sua vida, que é isso que nos possibilita ter revelado essa paz, o valor dessa paz. Então, há 4 valores que eu quero considerar aqui, 4 valores que a paz de Deus produz em nós. Primeiro, a paz de Deus produz autoridade. No campo das emoções e no campo da alma, a paz de Deus produz uma autoridade contra o medo, contra a acusação, contra a culpa e contra os gigantes que se levantam. Na primeira lição eu falei acerca dos gigantes que nós temos que vencer. Então a paz de Deus produz essa autoridade em nós contra o medo, contra a culpa, contra a acusação e contra os gigantes. A paz de Deus capacita-nos para ficarmos firmes em vitória nas nossas convicções inabaláveis contra as acusações do diabo. A paz de Deus garante uma inquebrável proteção no campo de batalha contra as acusações do diabo. Quando o diabo tenta acusar-nos, a paz de Deus, ela nos garante essa inquebrável proteção. O diabo não pode penetrar, os seus dados inflamados do maligno não podem penetrar na nossa alma, porque nós somos cingidos por essa paz de Deus. E por fim, a paz de Deus garante descanso. Ela garante Deus em mim, ela garante Jesus em mim. Perante as dificuldades, com Deus em mim, eu tenho o descanso que Deus proporciona através do seu governo. Então a paz de Deus tem estas virtudes todas. Ela aplaca a ira de Deus, ela me mantém num relacionamento com o Criador. A paz de Deus em mim, ela me faculta o poder da reconciliação com a Igreja, com o mundo e com os outros. Eu sou reconciliado com as pessoas e reconciliado com Deus. Com o ser humano, eu tenho uma reconciliação saudável, ela me faculta a reconciliação com Deus, Deus aplaca a sua ira, Ele vê em mim, Jesus, a minha paz, Ele olha para mim e me considera não culpado, como Ele quer estar reconciliado com o Filho, Ele quer estar reconciliado comigo, porque Jesus é a minha paz, a nossa paz. A paz de Deus, ela governa o meu coração, e quando a paz governa, ela me possibilita a capacidade de vencer a ansiedade, o medo, as perturbações desta vida, as adversidades, as preocupações. Eu sou considerado não culpado. A paz de Deus também age como um árbitro na minha vida, ao ponto de me levar a decidir o que é certo e o que é errado no jogo das emoções, dinamizando o que é certo na minha vida, paralisando o que é errado na minha vida, e assim eu vou acertar, porque eu vou conhecer a vontade de Deus e vou desenvolvendo essa vontade, agindo em paz. Com a paz de Deus, então eu decido por aquilo que é certo e eu me afasto daquilo que é errado, eu decido por aquilo que é a sua vontade, mas a paz também me confere esta autoridade contra estes agentes, medo, culpa, acusação, rejeição, rebelião e todos os gigantes que se levantam contra mim. A paz me dá essa capacidade de ficar firme, com convicções inabaláveis, no sentido da vitória, me garante uma proteção inquebrável, inviolável, uma proteção invisível, mas uma proteção invencível no campo de batalha contra as acusações do diabo e as mentiras fraudulentas dele, mas também me garante um descanso. Porquê? Porque através da paz de Deus eu tenho uma reconciliação com Deus. Deus, nessa reconciliação, Ele me protege perante as dificuldades e as adversidades da vida. Colossenses 3,15. Sugiro que nós possamos ler, para terminar, Colossenses 3,15, que fala acerca desta paz que Deus transfere para nós. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Então que a paz de Deus possa dominar os nossos corações, governar. Através da paz, Deus governa e nos afasta daquilo que é errado e nos faz andar segundo a sua vontade, anulando todos os sofismas, mentiras, argumentos subreptícios do diabo. Então, irmão, por favor, vive essa paz, desenvolve essa paz, treine essa paz, da mesma forma que o soldado romano fazia o treino do calçado, da preparação das sandálias para entrar com destreza no terreno do inimigo. Cultive essa paz, treine essa paz, desenvolve essa paz. Tenha uma boa noite, que Deus o abençoe. Estaremos cá.
Kim, muito obrigado por este ensino tão rico que tu estás a compartilhar connosco. No início de abril nós vamos continuar a estar outra vez nas nossas noites de ensino a ouvir sobre a armadura de Deus. No entanto, na próxima sexta-feira nós vamos ter o nosso culto de oração. Para tu teres acesso ao link da plataforma Zoom que nós vamos fazer este culto de oração, tu tens que te inscrever em eventos.igrejareviver.org. Eu conto contigo por lá.